Olá, sou o professor Marcelo Lamy, estou estudando com os senhores contrato de compra e venda e veremos nesse vídeo o pacto adjecto, conhecido como preempção, prelação ou preferência convencional. Assim, no artigo 513 a 520 do nosso Código Civil, um regramento específico que permite que, agregado ao contrato de compra e venda, seja celebrado um contrato de um pacto adjecto, né? Quer dizer, não é outro contrato, é um pacto adjecto ao contrato, estabelecendo preferência ou prelação ou preempção, são sinonímias, né? Preferência na eventual aquisição futura de se o vendedor estabelece isso num pacto com o comprador e o comprador no futuro resolve vender aquilo que comprou, o vendedor tem o direito de preferência, que significa ele pagar o preço oferecido por terceiro, nas mesmas condições, o mesmo preço, tanto por tanto, e se fazendo equivalência, ele tem o direito de preferência. Esse direito de preferência, estabelecido no 513 ao 520, é um direito de preferência convencional, portanto, ele não tem natureza imperativa normativa. Tem que se diferenciar, portanto, da preferência pensada pelo artigo 504, que é a preferência lá dos coproprietários, da preferência estabelecida no 519, que é a preferência do expropriado, da preferência estabelecida pela lei do inquilinato, que dá preferência ao locatário na aquisição de eventual venda do bem imóvel que ele é locatário. Estas preferências são estabelecidas por lei e, por serem estabelecidas por lei, são imperativas e permitem, diante do não respeito a este direito de preferência, a adjudicação compulsória. Diverso é a preferência convencional, estabelecida com base no artigo 513 ao 520. Esta é uma preferência convencionada. E se houver resistência a esta preferência, a resistência ela só não haverá possibilidade de adjudicação compulsória, de exigir que se transfira o domínio para o exercente do direito de preferência. Só haverá a possibilidade de compulsoriamente exigir a indenização. É importante diferenciar esta preferência também, dizer que esta preferência ela não é cessível, não pode ser cedida nem passar a herdeiros, ou seja, esse direito de preferência é personalíssimo, ele não pode ser cedido onerosa ou gratuitamente e nem é transmitida aos herdeiros ou legatários. Isso é estabelecido, a preferência convencional não pode ser então transferida, porque ela é personalíssima, segundo estabelece o artigo 520. A preferência pode assegurar-se para bens móveis e imóveis, então tanto bens móveis quanto bens imóveis podem ser gravados com este direito personalíssimo, convencional, de efeitos pessoais, que é o direito de preferência, e se estabelece no 513 também que a preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender. Então, existe uma obrigação. Esta obrigação de oferecer ao vendedor aquilo que o comprador vai vender, ou dar em pagamento, que é equiparável à venda, para que ele use o direito de preferência, de prelação, de preempção, na compra tanto, portanto, então é uma obrigação. Essa obrigação rompida, não cumprida, essa obrigação pessoal não cumprida, gera o direito de indenização. O prazo para exercer o direito de preferência não pode exceder de 180 dias, se for uma questão, ou seja, o direito de preferência ele só grava a operação de compra e venda por 180 dias se a coisa for móvel e grava a operação de compra e venda por 2 anos se ela for imóvel. Agora, este é o tempo que ela fica gravada, esse direito em existência, né, da celebração do contrato por 180 dias ou da celebração do contrato por 2 anos. Agora, aquele que uma vez presente, né,
a comunicação, comunicando o comprador ao vendedor que está vendendo, a partir da comunicação desta operação, o exercício do direito de preferência, ele tem também um prazo curto, aí já mais curto. Ó. Então, inexistindo prazo estipulado, quer dizer, pode o contrato estabelecer outros prazos, mas há um prazo teto. O direito de preempção caducará, né, deixa de existir, se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias. Então, o direito de preferência sobre coisas móveis, ele vale por 180 dias, mas quando ocorrer a notificação de que estou vendendo por tal preço, de tal forma, o vendedor tem que exercer em 3 dias. E se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias, ou seja, grava-se por 2 anos o direito de preferência do bem imóvel, mas a partir do ato de notificação da operação com um terceiro, uma oferta de terceiro de tal preço por tais condições, é preciso exercer o direito de preferência em 60 dias a partir da data em que houver sido notificado o vendedor. Se aquele que exerce o direito de preferência não cumprir, né? Então não cumprir. Tá, eu vou exercer o direito de preferência, mas depois na data aprazada, né? A data aprazada eu não compareço com o pagamento, com o pagamento do preço lá acordado, né? O preço que foi da oferta que veio de terceiro, nas condições de pagamento, perde-se o direito de preferência, mas mais do que isso, responde o vendedor pelos prejuízos que eventualmente vier a causar, danos que provocar no comprador, que pode efetivamente perder a própria operação comercial, pode ver-se afetado pela perda do próprio negócio, né? Quando o direito de preferência for estabelecido para mais de uma pessoa, houver copropriedade, né, do direito de preferência, ele tem de ser exercido na coisa sobre o todo. Por mais que tenha copropriedade no direito de preferência, o exercício, mesmo que se faça por um só dos coproprietários, ele tem que atingir a coisa como um todo. E, portanto, se estabelece uma indivisibilidade normativa, né? A indivisibilidade pode ser não existente no mundo fático, o bem ele é divisível, mas para o exercício do direito de preferência, o bem se torna indivisível. Responde, então, por perdas e danos aquele que fizer-se valer do direito de preferência e depois não cumprir. Não responde só pelo inadimplemento, mas também por perdas e danos. O terceiro que efetivamente tiver ciência do direito de preferência e o atropelar, né, e passar por cima dele, ele responderá solidariamente pelas perdas e danos. Se agiu de má fé. Portanto, se agiu de má fé, o terceiro na aquisição, ignorando, por exemplo, de má fé o direito de preferência, ele responderá solidariamente pelos danos, pelo não respeito ao direito de preferência, os danos provocados pelo comprador. Mas se agiu de boa fé, ele não responderá. Então, se ele não tem consciência, não tem conhecimento desse direito de preferência, ele não responderá por isso. Então, é importante deixar marcado isso. Então, essa situação, é importante deixar, então, registrado algumas coisas, né? O direito de preferência, ele pode recair sobre bens móveis ou imóveis, ele depende do comprador resolver vender, assim, como um evento futuro que só está nas mãos do comprador. Se o comprador não resolver vender ou resolver vender depois do prazo, né, porque o direito de preferência só pode dar 180 dias para bens móveis ou 2 anos para bens imóveis, então se resolver vender depois deste prazo também não haverá exercício do direito de preferência a se respeitar.